Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. É sempre uma alegria estarmos juntos para estudos tão importantes para a nossa existência, para a nossa evolução. Este é o programa de número 93. O tema é obsessão, capítulo 23, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o 7º programa que nós estamos fazendo sobre o capítulo obsessão, e teremos outros, porque esse tema ele é de fundamental importância para o movimento espírita, o centro espírita, porque há uma proposta das casas espíritas de auxiliar no processo desobsessivo. Existe uma vasta literatura mediúnica e não que trata desse assunto e que é importante. Num estudo como esse de O Livro dos Médiuns, Kardec foi o pioneiro na identificação desse fenômeno, adentrar em alguns detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Então, a casa espírita precisa realmente se dedicar, o trabalhador da mediunidade, e outros também, como o pessoal do atendimento espiritual, o próprio orador espírita, que trabalha a mediunidade intuitiva no momento da palestra e promove uma desobsessão coletiva. É a expressão que os espíritos superiores utilizam. As reuniões públicas dos centros espíritas são reuniões de desobsessão coletiva. Para falarmos do nosso segmento de estudo em torno do Evangelho de Jesus, considerando todos aqueles agrupamentos religiosos que também promovem o bem e a caridade. É por isso que nós temos analisado os itens do livro dos médiuns respectivos e trazendo casos elucidativos, pois que o próprio Kardec menciona que o termo obsessão ele é genérico, que a obsessão simples, fascinação ou subjugação são espécies que, na verdade, não se constituem as únicas, as principais. E, além desse motivo do interesse do Espiritismo sobre o tema, em compreender a obsessão para todas as pessoas é fundamental para que se saiba como prevenir das obsessões. E quando a situação obsessão ocorre na vida de alguém, ela saiba sair desse problema do assédio espiritual e aqueles que estão juntos também possam colaborar. Então, tem uma função em termos de centro espírita e em termos de comunidade, de sociedade, a partir do interesse pelo tema dos adeptos do espiritismo. Hoje é o item 244 de O Livro dos Médiuns. Nesse item 244, Allan Kardec toca um ponto muito importante, que é a preocupação de muitas pessoas e que traz, muitas vezes, entendimentos diversos ou interpretações diversas sobre exatamente o item, a matéria que ele trata no item 244, que é o seguinte: o médium ostensivo, ou de possibilidades ostensivas, o psicofônico e o psicógrafo,
para sermos mais específicos, médiuns dotados de grande sensibilidade, eles ficariam mais sujeitos à obsessão do que as demais pessoas? Essa é a pergunta que se faz comumente. A sensibilidade do médium favoreceria a obsessão? Então ele estaria mais sujeito, mais propenso à obsessão do que outras pessoas? Então, o médium, quanto mais ostensivo ou com mais possibilidades mediúnicas, sofreria maior assédio? O que Allan Kardec vem estudar nesse item é exatamente esse tema. E então ele vai, no transcurso da leitura, mostrar que isso não é verdade. Todas as pessoas são passíveis de obsessão no mesmo nível. Não é porque a pessoa tem mais sensibilidade ou menos sensibilidade que ela sofreria em maior obsessão. E mais, Kardec coloca o seguinte: se a gente considerar que o médium ele é mais obsidiável do que as demais pessoas, a mediunidade seria uma desvantagem. E era preferível que a pessoa não fosse médium, porque assim ela não sofreria a obsessão, porque ela não perceberia com tanta clareza os espíritos. Então, nesse caso, Deus colocaria na mão de alguns a mediunidade como fator de perturbação, porque ele poderia sofrer maior obsessão do que as outras pessoas. Kardec desconstrói esse pensamento e mostra que não é assim. Todas as pessoas são passíveis de sofrer obsessão, independente do grau de sensibilidade, porque a obsessão é uma violência psíquica. E uma pessoa que aparentemente não é dotada de muita sensibilidade, que nem espírita é, pode até não acreditar no espiritismo, ele pode sofrer obsessões terríveis. E nem acreditando em espírito, nem tendo uma sensibilidade tão grande assim. Porque isso é comum ao ser humano, uma vez que a obsessão nasce de uma ligação de sintonia, de um processo telepático. E Kardec faz uma inversão sobre o olhar da mediunidade. Ele diz que, na verdade, a mediunidade é uma vantagem. O indivíduo ser médium, ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Ele é capaz de reconhecer com maior clareza processos obsessivos. Então, a mediunidade no indivíduo, estamos aqui usando num sentido mais restrito, para falar de mediunidade, médium, aqueles que atuam em reunião mediúnica, eles têm uma vantagem. Porque a mediunidade auxilia a desmascarar os espíritos embusteiros, mentirosos, mistificadores, que se aproveitam das pessoas que não detêm possibilidades mais claras. Então, é uma vantagem. E a mediunidade se presta exatamente a isso. Agora, é uma vantagem, mas é uma ferramenta de trabalho. Não é uma benesse, porque o médium é uma pessoa privilegiada. Não. A faculdade mediúnica existe no indivíduo, de forma mais clara, exatamente para que ele possa ajudar as pessoas que não a detêm de forma ostensiva. Então, é uma vantagem nesse sentido, de que o médium é capaz de identificar o processo obsessivo, em si ou em outrem, com maior facilidade, porque não há barreira para ele ter essa percepção. E mais ainda, através das suas possibilidades mediúnicas, ele tem um dever de caridade com o próximo, porque a mediunidade não veio para uma pessoa, a mediunidade veio para a humanidade inteira. Então, qual é o papel daqueles que detêm a mediunidade de serviço
a mediunidade ostensiva, como se diz? É ajudar aqueles que não têm. Por isso a reunião mediúnica, ela é tão importante. E é tão importante que o médium tenha perseverança nas atividades, porque ele ali se desincumbe de um compromisso que ele assumiu no vida espiritual, que é exercer a caridade com o próximo através dos seus recursos mediúnicos. Porque Deus não colocaria na mão de alguns algo de perdição, mas um instrumento de elevação. Porque a mediunidade permite isso. É exatamente o que Allan Kardec trata neste item 244, e que eu vou fazer a leitura exatamente para que a gente apreenda detalhes da argumentação de Allan Kardec, que é muito rica nesse sentido. Ele começa dizendo assim: diante do perigo da obsessão, é de se perguntar se não é lastimável que alguém se torne médium. Aqui ele vai usar o tempo todo a palavra médium no sentido específico daquele que é psicógrafo, psicofônico, vidente, enfim. E continua. Não é a faculdade mediúnica que a provoca, a obsessão? Afinal, a obsessão não constitui uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. E aí vem Kardec responder a essas perguntas. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas ao contrário, foram os espíritos que fizeram que houvesse espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, é claro que há espíritos desde que há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exercem influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestar. Em falta dessa faculdade, eles, os espíritos, se revelam de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria errôneo acreditar-se que os espíritos só exercem sua influência por meio de comunicações escritas e verbais. Essa influência é permanente. Aqui eu faço um parênteses. Essa influência extrapola o ambiente da reunião mediúnica. Essa é uma grande compreensão que precisamos ter. E aí Kardec continua a sua análise, ele vai dizer o seguinte: mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou neles não creem, estão expostos a sofrê-la, a obsessão, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem como contrabalançá-la. Viram o olhar de Kardec? Ou seja, quem não tem a possibilidade de perceber de forma mais clara os espíritos, é que sofre ou que está muito mais exposto à obsessão. Aqui ele coloca a responsabilidade grave na mão dos médios, hein? Não só para o socorro do próximo, mas em relação à própria vigilância. Porque se ele coloca aquele que não detém a mediunidade tão clara e nem crê nos espíritos, esses é que ficam mais vulneráveis à obsessão, aos médiuns cumpre o dever de maior vigilância. Porque mais censurável é aquele que vê, que enxerga, que sabe. O conhecimento aqui para nós é taxa de responsabilidade. Saber sobre a obsessão
implica em responsabilidade em relação a si mesmo, dado o conhecimento que tem. Então, nós poderíamos dizer, seria o médium mais sujeito a processos psíquicos de remorso, de culpa, de autocensura, porque não usaram o conhecimento em favor próprio. Então, essa frase de Kardec é instigante. Os outros não têm como contrabalançar a influência que sofrem, porque nem acreditam nela, o que não importa. Aos médiuns, então, há uma responsabilidade maior. É por isso que Kardec diz para a gente meditar muito nessa reflexão que ele faz, porque aqui ele está colocando na mão dos médiuns um dever de autovigilância e de auxílio ao próximo. E Kardec, então, continua. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite que se veja o inimigo face a face. Se assim podemos nos exprimir, é combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer, e realmente faz, muito mal. Quantos atos o homem não é impelido para a infelicidade sua e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se? Os incrédulos, diz Kardec, não imaginam expressar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente. É seu mau gênio que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos espíritos maus, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar divulgado, propagado, a destruição desse predomínio, dando a cada um os meios de se precaver contra as sugestões deles. Ou seja, na medida em que se divulga o conhecimento espírita, você faz um trabalho de desobsessão. Há um combate. E esse combate da obsessão, em essência, é o perdoai os vossos inimigos, é fazer bem a quem vos odeia, a retribuir mal com bem, é reconciliar com os adversários. É isso é esse o combate, é o ensino do Evangelho para que a pessoa tenha equilíbrio e o planeta possa evoluir. A Terra não vai evoluir sem que seja superado o processo obsessivo. A Terra vai evoluir. Nesse contexto, haverá um tempo em que a obsessão será debelada da Terra, porque já não existirão inimigos desencarnados e nem inimigos encarnados. E aí Kardec fechando a ideia, dizendo que quando o Espiritismo, portanto, estiver bem conhecido, se a pessoa sucumbir, não poderá queixar-se senão de si mesmo. Aquilo que eu acabei de colocar, a responsabilidade do conhecimento. Então ele está colocando assim, quando todas as pessoas conhecerem o Espiritismo, se ela falhar, o responsável não é o espírito, o obsessor não, é ela mesma. Por isso é que aqueles que já conhecem do assunto têm maior responsabilidade. Não pode acusar o espírito. Por mais terrível que ele seja, a brecha mental quem deu foi o encarnado.
Mas a análise de Allan Kardec continua. Ele vai falar agora sobre comunicações dentro dessa análise. Então, diz Kardec, regra geral, todo aquele que recebe más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sempre sob má influência. Que é também uma questão que as pessoas reclamam bastante, da pessoa, do médium, que está claramente envolto em processo obsessivo, e que ele insiste em continuar trabalhando na reunião mediúnica. Ele tem que ser beneficiado pelo grupo. E o grupo fica alerta, porque quando um médium do grupo sofre obsessão, está se buscando atingir toda a equipe. Então, Kardec vai dizer, essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, não seja médium, creia ou não creia. Aqui ele coloca um âmbito muito interessante, que é o processo telepático, que também é uma forma de comunicação, né? Se você está tendo muitos pensamentos negativos, isso decorre de uma má influência, porque a gente também vai alimentando pensamentos negativos. Aí ele vai colocar a vantagem da mediunidade. Veja bem, a escrita, a psicografia, faculta um meio de nos assegurarmos quanto à natureza dos espíritos que atuam sobre o médium, aqui também a psicofonia, e de combatê-los se forem maus, o que se consegue com mais sucesso quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolve. Por isso eu disse no início, é importante estudar os meios de obsessão, quais são as causas, quais as estratégias dos espíritos, por essa frase de Kardec aqui. Conhecer os motivos da ação, né, que desenvolve ou desencadeia a obsessão, é essencial para combater. Se a cegueira dele for bastante forte a ponto de não permitir que compreenda isso, estou falando do médium fascinado, outros poderão abrir seus olhos. E continua Kardec. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa. Ele coloca que nós corremos um risco incessante, decorrente não do espiritismo, não da mediunidade, mas do nosso comportamento e pensamento. O perigo, continua Kardec, está na orgulhosa propensão de certos médiuns e de certas pessoas, acrescento eu, que com muita leviandade se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, bem como nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. E, acrescento eu ainda, pessoas que se julgam imunes à obsessão, dizendo que não sofrem porque se garantem em segurança. Mas Kardec diz que ninguém está livre. Isso é uma manifestação de orgulho, que é brecha de obsessão. Mesmo os que não são médios podem se deixar apanhar pelas artimanhas dos espíritos inferiores. Façamos uma comparação, coloca Kardec. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece. Embora espalhe contra ele, e sem que ninguém saiba, calúnia e tudo mal, e tudo mais que a terrível maldade pode inventar. O infeliz vê sua fortuna perder-se, os amigos se afastarem, a felicidade íntima ser perturbada, incapaz de descobrir
a mão que o fere. Então, ele não pode se defender e sucumbe. Um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve. Aqui ele está comparando com a psicografia, né? O espírito que escreve. E se trai, apesar de todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o inimigo daquele homem, que desde então não pode confundi-lo e se reabilitar. Então, ele está fazendo a seguinte comparação: você tem um inimigo, de repente ele te manda uma carta, aí você lê, você descobre é ele que está falando a maldade. Tal o papel dos espíritos maus que o espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e de desmascarar. Por isso a equipe mediúnica tem um papel tão importante nesse processo de socorro contra a obsessão. E como Kardec fala que os médiuns não estão mais sujeitos à obsessão do que as demais pessoas, eu trouxe uma análise de um caso aqui, exatamente que fala do assédio ao médium, mas que serve de exemplo como um assédio geral. Aqui, esse tema é tratado por Chico Xavier, em que ele revela um tipo de obsessão muito curioso. Ele intitula de pensamentos sonorizados. Aliás, essa expressão é dada por Dr. Bezerra de Menezes. Ele conta um caso de um tempo em que ele sofreu um processo obsessivo, para a gente ver que mesmo os grandes médiuns estão sujeitos à obsessão. Não porque são médiuns, mas porque estão encarnados, são humanos, e que, portanto, aquilo que Kardec diz, todo mundo está em perigo, a importância da vigilância. Fizeram uma pergunta para Chico. Chico, muitos candidatos à mediunidade nos dizem que sofrem o assédio de entidades infelizes e acabam desistindo do serviço mediúnico, justificando-se pelos impedimentos emocionais que carregam. Que dizer de semelhante situação? E Chico Xavier responde. Curiosa essa pergunta, porque também passei por esta experiência. Um ano antes de transferir residência de Pedro Leopoldo para Uberaba, por volta do ano de 1958, uma crise alucinante de labirintite me atacou. O desconforto que a doença causava com aquele barulho característico dentro do crânio fez alterar meu estado emocional. Quase não conseguia a necessária concentração para a tarefa da psicografia nas reuniões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Estava intranquilo. Quando aquele tormento atingiu seu ápice, procurei meu médico oftalmologista, na época, o Dr. Hilton Rocha, de Belo Horizonte, e disse a ele: Dr. Hilton Rocha, eu já não aguento mais essa labirintite. Ela me atazana. Esse barulho incessante me tonteia e já não posso atender às minhas obrigações de psicografia com a tranquilidade desejável. De modo que o senhor tem a minha autorização, caso essa labirintite seja causada por enfermidade nos olhos, pode remover os globos oculares. O senhor pode arrancar meus olhos,
porque eu preciso continuar trabalhando. O Dr. Hilton me tranquilizou, dizendo que, de forma alguma, a labirintite era devida às minhas enfermidades oculares. Recomendou-me paciência e disse que tudo iria passar. De fato, quando me instalei em definitiva em Uberaba, a crise de labirintite passou. Recentemente, no entanto, a questão voltou mais ou menos há 2 anos, com grande intensidade. Desta vez, não só ouvi o barulho característico da labirintite, como também registrei a voz nítida de espíritos inimigos da causa espírita cristã, perturbando-me a tranquilidade interior. Essa presença de espíritos infelizes, desde então, tem sido uma constante. Ouço-lhes diariamente os ataques à mensagem cristã e à doutrina espírita. Olha só o que Chico passou. As sugestões desagradáveis, as induções ao desequilíbrio, o sarcasmo em relação aos episódios por mim já vividos no decorrer dessa existência, as alusões ferinas às ocorrências menos dignas de nossos círculos doutrinários, as calúnias em relação a fatos conhecidos por nós e até maledicências dirigidas ao meu círculo de amizades. Imagine como ficou a cabeça do Chico, ouvindo todo esse tipo de crítica, de acusação, de maledicência. E ele continua, tudo isso de forma tal que sinto-me tolhido na liberdade de pensar. Nossos amigos espirituais classificam esse tipo de atuação como sendo pensamentos sonorizados. Então, é uma espécie de obsessão, em que vozes, e aqui não se pode cogitar de esquizofrenia, não é? Porque o Chico era totalmente preservado, não perdia a lucidez, mas ele tinha uma percepção clara. E eu vejo que muitas pessoas passam por isso, ouvindo voz, e não tem um transtorno psiquiátrico. O Chico continua explicando. São pensamentos sonorizados dos obsessores em nós mesmos. Dr. Bezerra de Menezes recomendou-me muita calma em relação ao assunto, incentivando-me, inclusive, a conversar com esses irmãos infelizes pelo pensamento, mostrando-lhes o ângulo de visão que nos é própria e rogando-lhes paciência e compreensão para com as nossas atividades mediúnicas. Mesmo assim, apesar de estar tentando dialogar com esses espíritos, somente em 80% dos casos eles desistem do sinistro propósito de nos retardar as tarefas. Assim, ainda 20% deles continuam renitentes nesse desiderato infeliz. Outro dia mesmo, recorri à vigilância do nosso mentor Emmanuel, e ele me pediu mais paciência. Segundo sua afirmativa, isso tudo ainda duraria algum tempo, e em breve tudo voltaria ao normal. É muito interessante esse caso, está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, da União Espírita Mineira. Tem um capítulo chamado Pensamentos Sonorizados. Chama muita atenção essa questão da perseguição que Chico sofreu pelos inimigos do Espiritismo, da tarefa dele,
E Bezerra de Menezes e Emmanuel não estavam desatentos ao problema dele. Mas ele precisou passar por essa provação e trabalhar nesse tipo de processo desobsessivo, que era esse diálogo mental com os espíritos. Agora, é claro que esse diálogo mental, e eu mencionei que muitas pessoas passam por isso, e aqui a orientação é o diálogo mental, esse diálogo mental é baseado em quê? O que se fala? O Chico não deixa muito claro, mas das entrelinhas, aqui ele diz: mostrar o ângulo de visão que nos é próprio, rogando-lhes paciência e compreensão para com as nossas atividades mediúnicas ou atividades da vida. Significa o que isso? Que é a argumentação do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus. É esse o diálogo. Falar do Evangelho. Pensar o Evangelho. Porque mesmo que você não converse com essas vozes, ou essas vozes não sejam claras, ao ler o Evangelho, meditar sobre o Evangelho, os espíritos que estão conectados à sua mente vão ouvir o Evangelho, mesmo que você não leia em voz alta, porque não precisa, porque os nossos pensamentos soam aos espíritos de forma audível. Os espíritos dizem que ouvem também os nossos pensamentos, assim como Chico ouvia os pensamentos dele. Porque isso aqui é bilateral. Ou seja, na medida em que eu leio o Evangelho, que eu oro, que eu medito, que eu peço assistência dos bons espíritos, desde que Chico pediu assistência para o Dr. Bezerra e Emmanuel, na sua humildade. Esses elevados mentores poderiam ter falado: pode deixar, Chico, nós vamos resolver o problema. O que eles pediram para Chico? Paciência, mais paciência e Evangelho. Não há milagre. É assim que se previne e soluciona processos obsessivos graves, que era esse que Chico estava sofrendo. Repito, ao ler o Evangelho, aqueles espíritos que estão ligados, perseguindo, criando dificuldades, vão ouvir e vão compreender o Evangelho. Meus amigos, o capítulo Evangelho, bem-aventurados os aflitos, serve aqui, serve de lá. O perdão das ofensas, que está no Evangelho, serve aqui, serve de lá. O capítulo, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, serve tanto para encarnado quanto para desencarnado. Reconciliai-vos com os adversários é uma regra universal de equilíbrio mental. Não é uma pragmática religiosa, é um ato concreto de tratamento psíquico. Reabilitar-se com os adversários não é matéria teológica, mas é matéria científica. Porque no momento em que você reconcilia com seus adversários, você promove um processo de harmonização na sua mente que repercute no corpo. Os seus neurotransmissores passam a funcionar de forma equilibrada. Os seus hormônios se harmonizam. Então, o reconciliar com os adversários é visto pelos espíritos superiores como matéria médica e não propriamente teológica, mística. São esses os recursos que o Espiritismo nos traz. Por isso, o doutor Bezerra pediu que eles conversassem. E Chico tinha
uma capacidade telepática fenomenal. Narrando agora um caso que nos foi repassado por uma amiga de Chico Xavier, um caso que eu achei muito interessante, que mostra essa faculdade mediúnica de Chico, essa capacidade telepática que ia a longa distância. Ele comunicava mentalmente com pessoas de vários lugares do Brasil, ele captava esses pensamentos. E essa amiga nossa nos contou um caso. Ela já era de uma certa idade, ela já está na pátria espiritual atualmente. Ela disse que estava na rua e um rapaz veio e tomou-lhe a carteira. Ela viu o rapaz correndo. Ela disse que a carteira em si não tinha muito valor, não tinha muito dinheiro na carteira, e os documentos dela, ela tinha o hábito de carregar apenas cópia. Então, quando o rapaz tomou-lhe a carteira e saiu correndo, ela, assim, em termos de valor, ela praticamente não perdeu nada. Mas ela ficou muito sentida, foi por uma outra coisa. Foi porque daquela carteira tinha uma mensagem de Chico Xavier, uma mensagem que ela dobrava e carregava o tempo todo na carteira. Ela gostava muito dessa mensagem, sempre lia essa mensagem. Então, ela não sabia em que livro estava publicado, nem se estava publicada essa mensagem, porque eram pequenas mensagens que se distribuía de mão em mão. Ela guardou uma que ela gostou demais e não sabia nem se seria reeditada. Ela ficou com aquele sentimento de tristeza porque perdeu a mensagem. Mas, obviamente, não comunicou com ninguém, ficou aquele pesar, porque ela achava a mensagem muito instrutiva. O Chico, nessa época, estava muito atuante no movimento espírita, e ele tinha o hábito de mandar para pessoas, amigos, em vários lugares do Brasil, uma caixinha cheia de mensagens que se podia distribuir na porta do centro, algumas pessoas distribuíam em locais de trabalho, outros distribuíam até na rua. Eram sempre mensagens muito bonitas, curtas, né, que as pessoas imprimiam, né, as gráficas imprimiam, o Chico montava uma caixinha, envelopava e escrevia o endereço de mão própria e assinava aquela letrinha característica dela. Essa amiga nossa recebia periodicamente essa caixinha de mensagem que ela pegava e distribuía no centro espírita que ela dirigia. Então, assim que, depois desse evento, que a carteira dela foi levada, ela recebeu uma caixinha do Chico. Quando ela abriu o envelope, fora da caixa, tinham 3 das mensagens que o rapaz tinha levado. Dentro da caixa, outras mensagens. Ela viu naquilo a resposta do Chico ao pensamento de pesar. O Chico, lá em Uberaba, captou o pensamento dela a longa distância, residia numa cidade distante. Então, ela ficou muito feliz. E ficou muito claro que realmente era a resposta, porque a caixinha estava fechada, dentro da caixa tinha outras mensagens, de outros assuntos, e aqui ela tinha perdido 3 entre o envelope e a caixa. Então, Chico tinha realmente essa capacidade telepática excepcional. Eu vou trazer aqui também mais um caso que é trazido na literatura espírita, que eu acho, assim, um caso impressionante. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, está no capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo titulado Dominação Telepática. Aqui André Luiz narra um processo obsessivo incrível,
E ele diz que isso acomete com muita gente. Resumindo o caso, é um casal em que tinham 3 filhas e o marido havia se envolvido com uma moça, numa relação extraconjugal. A esposa ficou sabendo, mas não falava nada para o marido, em função de questão de família, vários fatores que o André Luiz narra. Eu estou resumindo para a gente entrar no ponto central do processo obsessivo, que a Anésia, ele coloca o nome de Anésia, né, e o Jovino. É o caso da Anésia e do Jovino. Sabia dessa relação extraconjugal, não tratava diretamente do assunto, mas era uma mulher muito amorosa, religiosa, e tentava trazer o marido para as preces, para ver se assim ele mudava o comportamento, mas nada. Ele estava cada vez mais fascinado por aquela moça, e ela conhecia a moça. Então, certa noite, e é aí que André Luiz visita a casa desse casal, junto com o elevado mentor, que teve autorização para intervir no processo, o Jovino se prepara para sair, se veste, fala para a esposa, depois do jantar, que ia resolver uns negócios. Mas ela sabia que ele ia encontrar com a mulher. E aí, quando ele se prepara para sair, que ele fala para ela que ele ia resolver negócio, aparece na frente dele a imagem da mulher. André Luiz diz que aparecia e apagava diante dos olhos dele. Ele via aquela mulher. E foi para o encontro. E a esposa ficou chorando em casa. Mas ela ficou tão nervosa, tão ansiosa, sabendo né, do que estava acontecendo e sem poder fazer nada, que ela estava a ponto de sofrer um infarto. Mas aconteceu algo muito interessante, André Luiz coloca como surpreendente. Enquanto ela estava naquele padecimento, ela chorava, falando que tudo era mentira, ela estava chorando, e nesse pensamento, André Luiz diz que eles ouviam os pensamentos de aflição dela. E é aí que acontece que enquanto ela mais chorava, mais reclamava, mais pensava naquela mulher, a figura da mulher que havia surgido na frente do Jovino apareceu em torno dela, como se fosse uma pessoa. A imagem se tornou praticamente física aos olhos dos espíritos. Era como se realmente ela estivesse lá. Mas não era mulher, porque ela estava, né, naquele possível encontro. Ela deu vida. Quanto mais ela pensava na rival, mais ela dava vida para aquela imagem, que era uma pessoa. Não era uma imagem mental. Ela, vamos dizer assim, ela se materializou na dimensão espiritual. Mas tinha vitalidade, o que mostra que ela estava criando aquela imagem e estava carregada de fluido vital, porque ela se movimentava e trazia de volta para a Anésia todo o mal-estar e uma grande perturbação. O mal-estar foi aumentando. André Luiz descreve que, enquanto ela começou a chorar, a imagem da mulher aparecia e desaparecia, ficava assim oscilante. Mas na medida em que ela foi ficando mais perturbada, aquela imagem foi ficando maior, com maior intensidade, corporificou-se no ambiente e passou a criar um mal-estar terrível.
a frase de André Luiz é exatamente essa. A mulher ficou visivelmente materializada aos nossos olhos, como duas inimigas. E André Luiz diz aqui o seguinte: recíprocas acusações. Então, aquela imagem materializada estava brigando mentalmente com a Anésia, tal a vitalidade. Então, ela falava, ela pensava, porque ela estava materializada. Mas não era um duplo daquela mulher. Era uma criação da mente da mulher, da Anésia, que estava muitíssimo perturbada. E isso aumentou tanto o desequilíbrio que Aulus, que é o mentor, que dá um socorro ali junto com André Luiz, precisaram, então, eles transmitiram passe nela, através do passe que eles transmitiram, Aulus e André Luiz, ela foi acalmando, 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 e na medida em que ela foi acalmando, aquela imagem foi desmaterializando, até que desmaterializou completamente, porque aí ela se acalmou e foi orar, e foi até a casa da mãe, ajudar a mãe que estava enferma, enfim, mudou o foco do pensamento. Esse é um tipo, o André Luiz disse que é um tipo extremamente comum de obsessão. Na verdade, é uma obsessão anímica. Essa, inclusive, é a expressão que a doutora Marlene Nobre utiliza no livro Obsessão e Suas Máscaras. É uma obsessão anímica, e realmente o é. Porque é uma criação da alma. A alma, o pensamento cria, mas também como doa fluido vital, aquele pensamento se materializa. Então, não é uma imagem mental. André Luiz vai continuar o caso aqui, vai estudando, e ele chega a perguntar se aquilo ali era um fenômeno mediúnico. E o Aldous vai dizer que sim. Aquela criação mental decorre da faculdade mediúnica da Anésia. A Anésia era médium, só que não frequentava centro espírita. Mas a faculdade mediúnica dela, mostrando que todas as pessoas podem sofrer obsessão, e não somente médios. Porque todos nós temos faculdade mediúnica. E aqui mostra uma outra função da faculdade mediúnica, que é a função criadora, né? Assim como ela criou uma imagem negativa, ela poderia criar uma imagem positiva, sim, na medida em que ela pensasse o bem. E veja, no momento em que ela parou de pensar naquela mulher, ela desapareceu, porque era uma imagem mental. Mas, como eu disse, não era uma imagem que estava dentro da mente dela, estava fora. E André Luiz fala, então, que esse tipo de conflito e de materialização, ele diz, é extremamente comum. Por isso, a importância nos processos desobsessivos da leitura do Evangelho. E nesse caso aqui, a figura desapareceu com o passe que os espíritos deram, porque ela merecia, a oração que ela faz depois, e também aqui há um procedimento muito interessante que os espíritos fazem, eles a induzem a dormir, ela dorme, não é? Mesmo não sendo hora, ela tem um sono muito grande, dorme, eles, em desdobramento, porque no momento em que ela dorme, ela se afasta do corpo, eles têm todo um diálogo com ela, explicando para ela a situação, a importância da paciência, a importância da calma, do equilíbrio para solucionar, para não ficar obsidiada, porque ela estava num processo obsessivo grave. E há uma coisa interessante nesse processo obsessivo. Quem, na verdade, estava obsidiado não era a Anésia, era o Jovino. O marido dela é que estava obsidiado. Ele estava sob forte fascinação por aquela mulher. Então, por que a Anésia estava sofrendo aquela obsessão anímica? Ele estava num processo de fascinação. André Luiz vai explicar que o casal vive numa sintonia muito grande, há uma ligação muito grande entre marido e mulher. Os pensamentos dele refletiam nela.
Então, era uma obsessão reflexa. Não era direta. A rival não estava obsidiando a Anésia. Nem o Jovino estava obsidiando a mulher. Era o reflexo do pensamento dele que atingia a mulher. Então, ali, na verdade, a base era uma fascinação, uma obsessão de encarnado para encarnado. O Jovino, naquela relação extraconjugal, aquela mulher com quem ele estava se encontrando, ali estava havendo um processo de fascinação, encarnado para desencarnado. E a Anésia sofrendo uma obsessão anímica. Não havia espírito obsessor no caso, o que é muito interessante. Não tinha espírito ali. Tanto que o passe fez com que ela mudasse a sintonia, para que ela se equilibrasse. Eles vão dizer que aquela jovem vigilante haveria de responder pelos seus atos, o Jovino responderia pelos seus atos, que ela se lembrasse do perdão, que nós não podemos censurar sem saber. Eles usam uma análise muito interessante com ela. Eles dizem o seguinte: essa moça, nós não sabemos quem foi no passado, quais são as ligações dela com ele e com você também, para que ela se tornasse sua rival nesse momento. E você também não sabe quem ela vai ser no futuro. Pode ser a mãe dos seus filhos, pode ser, não é? Alguém muito próximo, uma mãe, um parente, alguém que você vai passar a depender. Por isso é que ele fala que aqui a forma dela se reequilibrar era manter um estado de controle mental e de perdão. A chave para o equilíbrio dela era oração, meditação e um grande esforço de superação pelo perdão. É claro que isso não iria eliminar as responsabilidades, né, do esposo e da rival. Não. Cada um vai responder por si. Mas ela tinha 3 filhas, precisaria manter o equilíbrio. Né? E aí ele diz o seguinte também, fechando assim a análise. Ele diz que chega um ponto no casamento em que a questão do casal se modifica, principalmente nesses momentos. O marido, na verdade, assume a posição de filho quando está em queda, e a mulher da mesma forma. E quando um dos cônjuges está em queda, é aí que ele mais precisa de apoio para sair daquela situação. É muito interessante a forma que os espíritos enxergam a solução dos problemas. É muito transcendente. Ou seja, agora que ele está em queda moral, é agora que ele precisa de mais ajuda. E é aí que está a sua aprovação. Porque o casamento não é sempre um mar de rosas. O casamento, ele existe para reajustamento de almas. Ele praticamente diz que você casou com o Jovino não foi por acaso. E essa moça também não apareceu por acaso. Daí a importância do evangelho no contexto da solução desses problemas obsessivos. No caso dela, a desobsessão dela aconteceria pela mudança do pensamento. Que é muito importante a gente ter esse equilíbrio mental. E mudar o olhar sobre as situações que a gente enfrenta, tristes, difíceis sobre a vida, passando a ter compreensão mútua e apoio para resgatar os débitos do passado. Então, André Luiz vai mostrar, aí, na verdade, é Aulus que conversa, né, com a Anésia longamente. Ela acorda mais calma, acorda mais tranquila e ia continuar, na verdade, com a sua provação nesse exercício grande de transformar o amor de esposa em amor de mãe. É um capítulo belíssimo que eu sugiro depois que vocês leiam, Dominação Telepática, em que há esse processo obsessivo extremamente complexo e que André Luiz diz que é extremamente comum. Por isso a importância da gente estudar assuntos como esse. E veja outra coisa que acontece. André Luiz diz assim, ó,
Milhões de lares passam por esse problema, por problemas semelhantes dessas imagens mentais. Os lares são trincheiras de luta. Os pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Por isso, esse tipo de obsessão anímica e fascinação são intensamente generalizados. Não é raro. Muito bem. Estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa. A Luciene Brum pergunta, a esquizofrenia pode ser considerada uma obsessão? Não. Esquizofrenia é transtorno mental. Uma pessoa com esquizofrenia pode sofrer obsessão? Pode, porque a mente está enfraquecida. Um obsessor pode perturbar tanto uma pessoa que a induz a um desequilíbrio tal que crie na mente dela um transtorno psicótico, e isso degenerar em esquizofrenia, sim. Então, não é o obsessor que cria diretamente a esquizofrenia, ele desequilibra a cabeça da pessoa e a pessoa, então, pode desenvolver a esquizofrenia. Mas a esquizofrenia em si não é obsessão. Então, a esquizofrenia ela pode ser resultado de uma obsessão ou ela favorecer a uma obsessão. Mas, na verdade, é uma enfermidade, é um transtorno mental. O Gilson pergunta, o médium que ainda não tem consciência de sua mediunidade, como identificar se está sendo obsidiado por seu livre-arbítrio? Gilson, nós uma forma básica de avaliar que tipo de espírito está nos acompanhando, sendo médium ou não. É observar o próprio comportamento. Nós podemos dizer assim, me diga, né, há um ditado mais ou menos assim, me diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. No caso dos espíritos, é o contrário. Medita como pensas, como reages, e eu te direi com quem andas. Então, a gente, autoanalisando, a gente vai perceber claramente que tipo de espírito está junto de nós. Bons ou espíritos perturbadores. A análise é a partir da gente, não precisa de uma mediunidade ostensiva. Tá. A Vanilde Munhoz me pergunta, essa criação de imagem da mulher por anésia é ideoplastia? É ideoplastia, é a criação do pensamento. Por isso, como é criação do pensamento, é uma forma anímica, né? A alma da Anésia criou, mas de uma vitalidade impressionante. Mas também não tinha duração, né? Vocês perceberam que ela recebeu o passe, mudou o pensamento, aquilo desapareceu, o que é uma orientação muito importante de André Luiz aqui. Então, hoje nós estudamos pensamentos sonorizados e estudamos obsessão anímica, como decorrentes daquela toda a análise que Kardec faz no item 244, que é exatamente que a obsessão não é problema de médium ostensivo, atinge todas as pessoas. E a base da solução é sempre o evangelho, o perdão e a mudança do pensamento. Bom, eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais outros assuntos relacionados à obsessão, tratamentos, enfim. É um assunto fascinante que a gente ainda vai continuar desenvolvendo. Eu vou ficando por aqui, lembrando que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca de mediunidade e acompanhar a programação da FEB TV, acesse o grupo no Telegram, @FebTV_Médiuns.
E se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado até hoje, num lugar só, acesse o site febtv.com.br/médiuns. Você vai encontrar também as perguntas que já foram respondidas no Telegram. Lembrando também que a FEB disponibiliza 3 momentos de estudo das obras básicas. Na segunda-feira, estudando o Livro dos Espíritos, 20 horas, hora de Brasília. Terça-feira, ao vivo aqui comigo, estudando o Livro dos Médiuns, 20 horas, hora de Brasília. E quinta-feira, ao vivo também, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, só que 21h30, hora de Brasília. Bom, como eu disse, nós vamos continuar estudando o tema obsessão e vamos entrar agora nas terapias, nos tratamentos, e também falar um pouco do diálogo que se pode fazer em reunião mediúnica. Por isso que a gente vai continuar estudando ainda esse tema. Eu fico por aqui e te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.